Olá, povo de Deus. Chegado o momento do nosso devocional diário, vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 3, são 21 versículos, e também o complemento do texto, que é o primeiro versículo do capítulo 4. Então, repetindo, vamos ler dos versículos 1 a 21 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses e também o versículo 1 do capítulo 4. O título que a Bíblia de Jerusalém dá a essa porção de versículos é o seguinte: o verdadeiro caminho da salvação cristã. Leiamos essa porção de versículos para o dia de hoje no nosso devocional. Diz assim: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé, para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos, não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço: prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais diferente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso e seus pensamentos no que está sobre a terra. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Glória a Deus. Leitura extensa, né? Todo o capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o verdadeiro caminho da salvação. Vejam que o apóstolo pontua algumas coisas importantes aqui, que ele considerou na sua escrita, que chegasse ao conhecimento dos irmãos filipenses, e que nós, no dia de hoje, podemos tomar também como lição para nós, aprendizado, lições espirituais para a nossa vida e nossa caminhada. Irmãos, regozijai-vos no Senhor. Aqui o tema da carta, alegria. Estava preso o apóstolo, mas a tônica da sua fala, da sua escrita, da sua mensagem era alegria. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele fala que escrever as mesmas coisas para eles não é penoso para eles, para ele, Paulo, né? Escrever as mesmas coisas, e que era isso segurança para eles. Esse contato, né, por carta era, ao ver de Paulo, segurança para os irmãos filipenses. Como é a Bíblia para nós? A sua leitura diária, seu contato diário com as Escrituras, que cremos ser a palavra de Deus, é segurança para nós. Ele dá algumas recomendações para aquele tempo e que chega como recomendações para o nosso tempo também. Ele diz: cuidado com os cães. Esses cães aqui não eram os animais, não é? Caninos, as pessoas, que é uma figura de linguagem que Paulo usa, pessoas de fora da igreja querendo corromper os irmãos, né? Querendo afastá-los da boa fé, querendo fazê-los naufragar em seus firmes propósitos de continuar seguindo a Jesus. Ele chama: cuidado com os cães, aqueles que lambem as feridas uns dos outros lá fora, nas tuas mazelas, nos teus vícios, né? Nas tuas ilusões. Cuidado com eles. Cuidado com os maus operários. Trabalho, né? Pessoas que apresentam-se como trabalhadores, mas trabalham de forma incorreta. As regras para o trabalho, para sermos bem-sucedidos no trabalho, nós sabemos, né? Nós sabemos. Horário, pontualidade, dedicação, comprometimento, energia empregada, não é? Cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Aqui ele está falando dos judeus, que queriam obrigar os crentes gentios a circuncidarem-se conforme a lei mosaica. E ele diz assim, para eles que eram gentios, ele diz assim: os circuncidados somos nós. E ele fala de que circuncisão ele se refere. Ele diz:
nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui, quando ele entra por esta figura de linguagem, a carne, né, é porque esses judeus se gloriavam perante os irmãos gentios, dizendo: nós somos da linhagem de Israel, nós somos do povo escolhido. Então vocês precisam, para ter direito a essas mesmas promessas, vocês precisam cumprir o rito da circuncisão. Vocês precisam ser obedientes à lei, submeterem-se a ela. Mas Paulo vai dizer aos irmãos gentios, cristãos, que isso não é necessário mais. Porque agora eles estão não debaixo da antiga aliança, mas estão agora sob uma nova aliança. Esta aliança, ela é fundamentada no sangue de Jesus Cristo. E ele vai discorrer sobre isso para os gentios, porque ele era um judeu, Paulo. Ele era um circuncidado segundo a lei dos judeus. Ele era israelita, ele era pertencente a uma das tribos de Israel. Vamos ler como ele diz. Ele diz assim: se há alguém que possa confiar na carne ou ser judeu, eu mais ainda. Ele diz assim, lá no versículo 5, circuncidado ao 8º dia. O menino judeu, quando nasce homem, no 8º dia, a família leva à sinagoga, leva ao sacerdote daquela comunidade judia, e é feito o rito da circuncisão. É um procedimento que eles adotam e que Deus deixou como marca. E Deus instituiu isso quando da sua aliança com Abraão. Vejam só, lá no período patriarcal, perpassou o tempo, mas essa circuncisão já não era mais garantia de pertencer ao povo de Deus. Hoje você é povo de Deus e não precisa passar por esse rito, porque o seu ingresso é na pessoa de Jesus Cristo, na nova aliança. Amém? Paulo diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da raça de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu e filho de hebreus. Ele dá aqui a sua condição nacional, né? Se eles pensam que podem confiar na carne, eu muito mais ainda, por causa disso, né, que lemos. Agora ele vai para a questão da promessa, das Escrituras. Ele diz assim: quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, uma classe religiosa e que estudava as Escrituras para cumpri-la. Ele era fariseu. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo como fariseu, como judeu, ele era perseguidor da igreja. Lembram quando ele foi para Damasco com cartas para prender todos aqueles que ele pudesse prender, que estavam anunciando Jesus como Salvador? Ele fazia isso por zelo, acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Então ele diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele prossegue: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se os mandamentos cobravam uma vida irrepreensível, ele procurava viver uma vida irrepreensível, porque ele observava a lei nos mínimos detalhes, né? Mas aí ele pega tudo isso, a sua nacionalidade, a sua condição religiosa, a sua obediência
a antiga aliança, para dizer que aquilo que era para mim lucro, que eu achava ser lucro, eu passei a considerar como perda, porque o meu amor passou a ser de Cristo. Mais ainda, considero tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando ele cai do cavalo lá em Damasco, e ele ouve a voz do Senhor Jesus, ali ele abandona tudo que ficou para trás, porque ele quer conhecer esse Senhor que o chamou para uma grande missão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele queria agora perseguir Jesus para conhecê-lo. Ele diz assim: por ele perdi tudo e tudo tenho como esterco. Ou seja, aquela condição de fariseu, aquela condição nacional, ele considerava como nada, né? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo como justiça aquela que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Por quê? O país diz: para conhecê-lo. Conhecer quem? A Jesus. Para conhecê-lo. Conhecer o poder da sua ressurreição e a participar dos seus sofrimentos, para que eu venha me conformar com ele na sua morte, me identificar com Cristo na sua morte. Jesus diz aos seus seguidores: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que Paulo está falando. Quero me conformar com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os mortos. Já falando na esperança futura. Não que eu já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Os judeus diziam que já estavam garantidos, porque eram da linhagem de Abraão. Paulo diz: eu estou seguindo a Jesus, caminhando nele, conhecendo o poder dele, mas ainda não me acho perfeito, ainda não acho que já cumpri tudo que devo cumprir, mas eu prossigo para o alvo, prossigo em direção ao prêmio soberano em Cristo Jesus. Ele prossegue dizendo: portanto, todos nós que somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se alguma coisa pensais diferentemente, Deus há de vos esclarecer. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Qual é o rumo? Jesus. Qual é a bússola? É a palavra de Deus. Ele faz ainda a seguinte colocação para os filipenses: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele se coloca como modelo para os filipenses seguirem. Pois ele diz assim: pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito com lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, pessoas no nosso meio, mas que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim: o fim deles é a destruição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso, e seus pensamentos é sobre aquilo que está sobre a terra, o hoje, o agora, o prazer desse tempo. Não sabem que não são daqui, Paulo diz para os irmãos filipenses: olha, a nossa cidade está nos céus. Que coisa gloriosa,
de onde também esperamos ansiosamente como Salvador o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Aqui ele fala da parousia, né? Aqui ele aponta para o arrebatamento da igreja. Aqui ele fala de que não somos daqui. Estamos neste mundo, como disse Jesus lá no Evangelho de João. Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus disse na sua oração sacerdotal no Evangelho de João. E aqui Paulo fala dessa promessa que está reservada aos salvos do dia do arrebatamento, do dia de Cristo. Ele diz, olha, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, que há de voltar, o Senhor Jesus Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, ou seja, nosso corpo será transformado num corpo glorioso como o dele. Como o dele. Por Jesus isso será feito porque ele tem força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Lembram lá no final dos evangelhos, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz assim, porque todo o poder, né, foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Então todas as coisas estão submissas ao seu poder e à sua autoridade. Então essa condição de transformar esse nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, transformar essa natureza mortal numa natureza imortal, vida eterna, é Jesus quem tem esse poder. E no dia dele, no dia da sua volta, quando ele vir buscar a sua igreja e esses eventos se desenrolarem, ele exercerá esse poder na vida dos salvos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus serão arrebatados e todos iremos ao encontro do Senhor e seremos transformados no abrir e fechar de olhos. É disso que Paulo está falando. Ele conclui essa leitura dizendo assim, assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Então, com essas promessas, com esses conselhos de Paulo aos Filipenses e que também chegam até nós neste sábado à noite, eu comunico esta palavra, esta porção do texto bíblico a você e a sua família, para que você tenha fé, para que você permaneça firme, para que você não se desvie do alvo, mas que você prossiga, porque há um prêmio soberano que nos será dado por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, que será a transformação deste corpo glorioso. O Apocalipse diz que toda lágrima naquele dia ele enxugará. Naquele dia não haverá pranto, não haverá dor, não haverá perda. Será o dia do Senhor. Prepare-se hoje para este dia prometido pelo Senhor para todos nós. Até amanhã, domingo, mas com esta porção de Filipenses, capítulo 3, o versículo 1 do capítulo 4, eu te abençoo, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.